Boa noite, queridos. Hoje vamos desvendar um segredo que o tempo tentou apagar, a vida real dentro do harém otomano. Não é aquele cenário de contos de fadas que pintam por aí, cheio de fantasias e exageros. Estamos falando de um universo onde poder, intriga e beleza se misturam em uma dança perigosa, escondido atrás das paredes douradas do Palácio de Topkapi. Antes de mergulharmos nessa história, porém, faça uma pausa. Se este conteúdo ressoa com você, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Adoro saber quem está do outro lado da tela, espalhado pelo mundo. E, por favor, cuidem-se, especialmente se estiverem sob alertas de perigo. Agora, prepare-se para uma viagem noturna como nenhuma outra. Imagine acordar dentro do harém imperial. A boa notícia? Você está rodeada por sedas, brocados e o perfume suave de água de rosas. A má notícia? Ao seu redor, outras 200 mulheres compartilham o mesmo destino e nem todas desejam seu sucesso. Algumas querem ofuscá-la, outras, superá-la, e há aquelas que não hesitariam em vê-la desaparecer. Seus olhos se abrem sobre um travesseiro tão ricamente bordado que parece obra de anjos cegos tecendo fios de ouro com as mãos. Deveria ser luxo puro, mas não é. É pressão. Uma pressão aveludada, constante, que pesa sobre cada respiração. O sino não toca para chamar a oração, mas para o banheiro. Você tem exatamente 10 minutos para transformar seu rosto em uma obra-prima de perfeição natural, o que, em tradução otomana, significa: pinte-o como um quadro renascentista e sorria como se isso fosse um prazer, não uma obrigação. Óleo de rosa para a pele, pó de pérolas trituradas para realçar as maçãs do rosto e tanta surma nos olhos que daria para escrever uma declaração de amor nas pálpebras. O delineador, inventado para criar ilusões, é aplicado com um palito fino, enquanto a privacidade é um conceito que nunca existiu aqui. Você divide o espaço com mulheres que podem ser suas aliadas ou suas piores inimigas, irmãs de conveniência, mestras em tecer intrigas como teias de aranha. Os boatos se espalham mais rápido que o vento. Alianças são seladas com um grão de romã compartilhado. Uma traição pode começar com uma agulha de cabelo esquecida no lugar errado. E o cheiro. Imagine uma névoa de jasmim misturada com ansiedade, incenso e a eterna esperança de chamar a atenção do sultão. Se a Chanel lançasse um perfume chamado ambição e claustrofobia, seria exatamente isso. Você se levanta, alisa o caftã bordado, lavado por uma servente de 12 anos que já aprendeu a odiá-la, e segue para a chamada matinal, onde eunucos experientes decidem quem será convocada ao sultão. É como um concurso de beleza, só que o prêmio não é uma coroa, mas é incerteza existencial. Não, você não pode ir embora. Sempre há olhos observando. Sua sobrevivência depende de permanecer fascinante, perfumada e fértil. Bem-vinda ao seu dia no harém otomano, onde o primeiro suspiro já faz parte de um jogo de poder, um sorriso é uma estratégia e a cama é mais macia que a própria liberdade. E isso é só o começo. Agora, prepare-se para o Hammam, o banho de vapor onde a política imperial é conduzida entre corpos nus. Pode parecer um lugar de relaxamento, e tecnicamente é, mas aqui, no harém, também é onde as alianças são forjadas e as rivalidades fervem junto com a água quente. O ar está carregado de lavanda, limão e uma agressividade passiva que não tem igual. As concubinas entram uma após a outra, como espectros elegantes, enroladas em toalhas de seda bordada. Você se junta a elas, fingindo que não é a exposição mais ameaçadora pela qual já passou. As mulheres mais velhas deslizam pelo salão de mármore como cisnes perigosos, territoriais, com uma pele que você jamais terá. As serventes a esfoliam com uma lufa embebida em ressentimento, enquanto a dignidade se esvai. Você evita olhar nos olhos enquanto é esfregada até quase renascer. Rapidamente entende, o Hammam não é só um banho. É uma sala de vigilância. Todos observam de canto de olho, mas com atenção. Quem senta com quem sussurra, quem ri alto demais de uma piada da Valide Sultan. Você mal fala, porque é nova. Falhar no protocolo do Hammam é como começar uma partida de xadrez derrubando o tabuleiro. As veteranas ou a ignoram ou, em silêncio, decidem que você precisa de uma lição, geralmente na forma de um rebaixamento de posição ou ostracismo social. Mas o Hammam também é sua primeira aula sobre o poder sutil do harém. Aqui, você ouve histórias em meio sussurro sobre mulheres que ascenderam não apenas pela graça do sultão,
mas porque sabiam qual banista subornar, qual concubina idosa agradar, qual segredo contar no momento certo, entre o vapor e o sabão. É o único lugar do palácio onde os segredos escorregam sem querer, geralmente entre o barulho da água e o aroma do jabão. Você descobre quem são as favoritas, quem foi esquecida por meses, qual eunuco supostamente deixou escapar uma carta de amor escandalosa. Tudo isso enquanto alguém esfolia seus cotovelos como se eles tivessem a culpa de algo. Sai do Amon com a pele rosada, polida, e 12% mais paranoica do que quando entrou. Parabéns! Seu corpo brilha. Sua mente, porém, jamais será a mesma, nublada pelo calor, pelo jasmim e pela política da intimidade. Se você achava que o harém era só almofadas de seda e flautas ao longe, lamento desiludi-la. Agora sabe, não é um refúgio, é uma partida de xadrez em câmera lenta, onde as peças são belas, entediadas e perigosamente bem informadas. E então há os eunucos. Em especial, os eunucos negros, guardiães de alta patente, castrados que respondem diretamente à Valide Sultan. Eles controlam quem entra, quem sai, quem é chamado e quem é ignorado. E, às vezes, quem some sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Eles quase nunca sorriem, nem deveriam. Sua simples presença já é uma ameaça à carreira de qualquer uma. Você logo entende, para sobreviver, e quem sabe prosperar, não basta agradar ao sultão. É preciso conquistar os eunucos. Não com presentes, isso seria suspeito. Não com flertes, seria grotesco e desastroso. Não, a chave é ser respeitosa, previsível e, acima de tudo, útil sem ser insistente. Não peça nada. Esteja sempre pronta quando chamada. Nunca, sob nenhuma circunstância, fale mal deles, porque as notícias aqui se espalham mais rápido que a peste. E você certamente não quer que seu nome apareça em uma frase que termine com, e então a mandaram para a lavanderia. Enquanto isso, as relações entre as concubinas são um campo minado. Você ganhou uma amiga cautelosa, uma moça de Serazi que finge amar bordados, mas claramente arquiteta algo ambicioso e implacável. Também tem uma inimiga, embora não saiba por quê. Ela olhou demais durante os exercícios de Alaud. Você piscou. Desde então, ela não trocou uma palavra com você. Tudo está nos detalhes. Um elogio pode ser uma faca. Um sorriso, uma armadilha. Você começa a sentir saudades da simplicidade emocional do bode teimoso da sua aldeia natal. Mas aprende. Aprende a decifrar silêncios, a se posicionar perto do poder sem parecer ambiciosa. Agradece ao eunuco que lhe entrega uma carta como se fosse um pergaminho sagrado. E, acima de tudo, aprende que a sobrevivência aqui não depende de beleza ou talentos. Depende de entender como o poder se move nos olhares, nas pausas, no fato de alguém ser mencionado hoje pelo nome e amanhã ser apenas um vulto esquecido. À primeira vista, seu papel como concubina parece simples, ser bela, sorrir com graça e flutuar como uma borboleta. Mas agora você sabe. É muito mais que isso. É uma arte de sobreviver em um mundo onde cada gesto é calculado e cada palavra pode ser sua última. Você não é mais uma sombra emocional em chinelos de seda, mas uma artista da dissimulação, obrigada a dominar a habilidade imperial mais antiga, absorver tudo enquanto finge não notar nada. Você é uma esponja adornada com joias, perfumada, que borda suspeitamente muitos tulipas enquanto memoriza quem senta onde, quem lança olhares furtivos a quem e quem recebeu um damasco extra no café da manhã. Pequenas mudanças na distribuição das frutas neste palácio são quase uma revolução. Sua rotina agora inclui horas de aulas que, à primeira vista, parecem um refinamento de uma dama, mas que, na verdade, são um treinamento político disfarçado. Aprende música, literatura, poesia, lei islâmica, etiqueta otomana. E, se tiver sorte, como não desmaiar durante as lições de dança. A ideia é ser bela, sim, mas também encantadoramente astuta sem parecer ameaçadora, um cisne decorativo que pode citar Rumi, mas nunca contradiz. A educação real, no entanto, acontece entre as linhas. Você aprende a notar quanto tempo demora para que a bandeja da Valide Sultan seja retirada e quem exatamente a recolhe. Anota qual eunuco entra antes que as más notícias cheguem. Memoriza as ausências. Nunca pergunta o porquê. Ouve mais do que fala. Na verdade, não fala nada, a menos que alguém 3 níveis acima de você se dirija a você, e mesmo assim,
responde com brevidade, de preferência com um comentário que seja, ao mesmo tempo, modesto, perspicaz e lisonjeiro, sem parecer que está tentando. Enquanto sente com as mãos impecavelmente dobradas sobre um bordado que pode ser um pombo torto, você arquiva cada interação em sua memória, alianças, ofensas, oportunidades, nomes, especialmente nomes. Também começa a decifrar a hierarquia não escrita. Quem está em favor? Quem é tolerado? Quem está a 3 refeições perdidas de ser relegado aos serviços da cozinha? No momento, você oscila entre a novata intrigante e um elemento aceitável da decoração. Não se preocupe, soa pior do que é. Porque a verdade é que, no harém otomano, parecer inofensivo é uma das habilidades mais perigosas. E você já está dominando isso com uma precisão assustadora. Existem 2 tipos de medo aqui, o medo de passar despercebida e o medo de ser notada. Hoje, você flerta perigosamente com o segundo. Tudo começa de forma inocente. Um novo kafta é trazido para você. Não aquele algodão cinza azulado, modesto demais, que você usa há semanas, mas algo ousado, seda cor-de-rosa, bordada com minúsculas videiras douradas. Você olha para ele como se fosse uma proposta de casamento. Da parte da Valide Sultan, murmura uma serva sem levantar os olhos. Pode significar qualquer coisa. Uma recompensa? Um teste? Ou talvez fosse destinado a outra concubina, e você acabou de entrar em uma trama alheia, vestida com as roupas de uma rival assassinada em sedas macias. Você o veste. Ele se ajusta suspeitamente bem. Quando caminha pelos corredores do harém, as outras mulheres notam. Não com palavras, isso seria indigno delas, mas com pausas calculadas nas conversas, sobrancelhas arqueadas e um olhar que poderia cortar fios de bordado. Você se senta na recepção matinal com a postura um pouco mais ereta. Finge não perceber que foi colocada um pouco mais à frente. Não ao lado das favoritas, mas também não entre as meninas ignoradas. E então, a rosa. Mais tarde, no mesmo dia, um eunuco traz até seus aposentos uma única rosa cor-de-rosa. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Você a segura como se pudesse explodir. Na linguagem do palácio, isso pode significar tudo. O sultão pode tê-la notado. Ou alguém quer que você pense que ele anotou. Ou talvez você seja apenas uma peça em um jogo de fofocas palacianas, a versão mais letal do telefone sem fio na história do Império Otomano. A opção mais segura é colocar a rosa entre as páginas de seu livro de orações e não mencioná-la a ninguém, nem mesmo à sua sombra. Especialmente não à sua sombra. Ela é uma fofoqueira. Você se deita naquela noite, envolvida em seda cor-de-rosa, sentindo-se como um alvo dentro de um cartão de Valentine. Aqui, subir rápido demais é suspeito. Destacar-se é perigoso. Mas desaparecer é pior. Então você mantém a postura, sorve o serbet e se prepara para tudo que a combinação daquele kaftan e aquela rosa podem significar. Porque pode ser tudo. Ou pode ser nada. E neste lugar, as 2 coisas são igualmente aterrorizantes. O jantar no harém não é uma refeição. É teatro. Um teatro competitivo, fortemente temperado, onde todos vestem seda e fingem não estar avaliando seus rivais entre garfadas de cordeiro ensopado. Você entra no salão de banquetes e ocupa seu lugar. Não muito perto do centro, ainda não merece isso, mas também não na penumbra, ainda não é invisível. A disposição à mesa é um mapa mutável de status. Uma semana você está ao lado da musicista que sabe todos os segredos do dia seguinte. Na outra, próximo à mulher que não fala desde 1572. Os pratos chegam em bandejas carregadas por eunucos silenciosos, tigelas de arroz com açafrão, pilau com romãs, folhas de uva recheadas, serbet doce em taças de cristal, tudo elegante, aromático e, de alguma forma, emocionalmente ameaçador. Ninguém se apressa. Seria vulgar. Você come devagar, com graça, como alguém para quem a comida é desnecessária, pois se alimenta de poesia e intrigas. As conversas são murmuradas. Ninguém ri alto demais, a menos que seja intencional, um aviso de que está confiante o suficiente para ser alegre neste ninho de serpentes. Você acena educadamente, sorri apenas o necessário. Sob nenhuma circunstância pede mais pão. A fome é fraqueza, assim como a voracidade. Além disso, alguém pode estar observando se você pegará um segundo figo.
Seus olhos encontram os de outra concubina do outro lado da mesa. Ela é nova? Ou apenas tem um alfaiate melhor? De qualquer forma, seus brincos são grandes demais para seu posto, e seu sorriso é daquele tipo que se usa com planos de longo prazo. Você desvia o olhar antes que ela decida que você é um problema. E então chega aquele momento. O momento sobre o qual ninguém fala em voz alta. O momento em que o eunuco entra. Quando ele adentra a sala, o ar muda. Se ele vem em sua direção com uma carta, um convite, qualquer coisa, você mantém uma calma exterior absoluta, enquanto por dentro sua alma pode estar dançando break. Se não, você acena como se isso não fizesse a menor diferença. Você não queria ser chamada. Está ocupada, mastigando uvas decorativas com suspeita. Até o fim do jantar, nada aconteceu. E, ao mesmo tempo, tudo aconteceu. O poder mudou de mãos em sobrancelhas arqueadas e sorrisos corteses. Você se levanta, faz uma reverência, sai. Ainda com fome. Ainda sorrindo. Ainda no jogo. Tenta dormir, o que é irônico, porque o harém à noite é como um palco após a peça, abafado, mas carregado de tensão. Os candeeiros tremeluzem fracamente, as fontes sussurram lá fora, e você fica deitada, de olhos abertos, perguntando-se se esta será a noite em que o sultão baterá à sua porta. Você conhece as regras. Ele escolhe em segredo, às vezes com intenção, às vezes por impulso, às vezes apenas porque viu uma garota deixar cair um figo com uma graça particular. Não há lógica. Não há padrão. Apenas expectativa e uma ansiedade de seda. Ao seu redor, as outras mulheres fingem dormir. Uma respira alto demais. Outra ajusta constantemente o véu, como se ele pudesse protegê-la de más notícias ou da sorte. Todas fingem indiferença. Você não é indiferente. E, definitivamente, não é indiferente. Há 2 dias, lhe deram uma rosa. E ainda não decidiste se foi um elogio ou um aviso. Talvez ambas as coisas. Talvez nenhuma. As mensagens palacianas são como poesia escrita por um comitê de espiões, cada palavra pesada, cada silêncio calculado. De repente, passos abafados, o rangido de uma porta. Em algum lugar, um eunuco sussurra um nome. Não o teu. Exalas. Alívio. Decepção. Um coquetel de emoções servido numa taça de prata, amargo e doce ao mesmo tempo. Vira-te de lado, fecharias os olhos, mas a mente insiste em encenar diálogos imaginários com o sultão em 3 línguas que ainda mal dominas. Sonhas, mas não com casa. Esse lugar já se desfez em névoa. Sonhas com a mulher do banquete, aquela cujos seios eram demasiado generosos para o seu posto. No sonho, ela sorri para ti. Acorda certa de que deseja a tua queda, o exílio, ou, na melhor das hipóteses, uma pena perpétua de lições de au-au. Passas água de rosa sob o nariz e finges que te acalma. Não acalma, mas cheira a controle. Pouco antes da alvorada, finalmente adormeces. Sobreviveste a mais uma noite. Não foste escolhida. Não foste apagada. Não pareceste nem demasiado interessada, nem demasiado entediada. No palácio de Topkapi, isto não é sorte, é uma vitória diplomática. No harém, 2 rumores circulam em sussurros. O primeiro é um conto de fadas, o sultão repara em ti, e a tua vida transforma-se em sedas, influência e, de vez em quando, um diamante do tamanho de uma noz. O segundo é a verdade. O sultão, senhor de um império que se estende da Hungria à Arábia, pode nem se lembrar do teu nome. És uma entre centenas. Pode ter te chamado porque te pareces com um quadro que viu uma vez. Ou porque o café estava amargo demais, e ele buscava distração. Quando o eunuco bate à tua porta após o pôr do sol, não explica nada. Apenas se curva. Erge-te em silêncio, com o coração a martelar nos ouvidos como um tambor imperial. És conduzida por corredores iluminados por lanternas, onde o ar cheira a sândalo e a segredos antigos. Um caminho percorrido por centenas, mas do qual só algumas regressaram com memórias que valessem a pena ser contadas. Entras numa câmara onde o teu reflexo te observa a partir do latão polido e dos mosaicos. A última serva ajusta-te o véu, pinga óleo atrás da orelha e lança-te um olhar que diz, sorri, mas não demais.
Fala só se te dirigirem a palavra. E, por Alá, não tropeces. Entras. E eis o sultão. O homem por quem te preparaste, que temeste, que imaginaste e por quem, talvez, sonhaste sem querer durante as lições do Corão. Veste seda e tem um rosto ilegível. Diz, o teu nome é novo. Não aquele que a tua mãe te deu. Pergunta, de onde és? Mentes com graça. Falas de poesia. Ele anui. Depois, estende um figo. O que significa? No harém, tudo é metáfora. E esta fruta não é exceção. Um teste de sofisticação? Um convite? Uma alusão sutil aos seus gostos culinários? Aceitas o figo, descascas-o com delicadeza e respondes de modo a soar elegante e enigmático. Algo sobre o doce que esconde amargura. Esperas que soe profundo. Talvez soe apenas faminto. A noite passa em conversas, música e aquele silêncio peculiar que parece um veredicto. Quando te dispensam com um simples aceno, és acompanhada de volta, intacta e completamente atordoada. Foste notada? E agora tudo se torna mais complicado. Regressas ao amanhecer, pisando mais leve que o habitual, como se um passo demasiado alto pudesse quebrar o feitiço sob o qual acabas de estar. Dormiste ou antes, deitaste-te ao lado do homem mais poderoso do império, esforçando-te por não transpirar sob o peso do teu próprio perfume. Foste encantadora. Falaste de poesia, ou talvez de KSR. Já não tens a certeza. As eunucas silenciam-se quando passas. É bom. O silêncio é sempre melhor que um sorriso ambíguo. O ar no harém já cheira diferente. O mesmo jasmim, o mesmo óleo de rosas nos corredores, mas agora temperado com algo novo, atenção. As concubinas não olham diretamente para ti, seria vulgar. Mas sentes os seus olhares a ricochetear nos teus ombros, como adagas decorativas. Ao pequeno almoço, o teu lugar foi mudado. Um pouco mais perto do centro. Não é óbvio, mas suficiente para dizer, ela pode importar agora. O teu xarope está mais fresco que o das outras. São os pequenos luxos que traem tudo. Ainda és, tecnicamente, de baixo escalão. Ainda tens de assistir às lições, ainda és responsável por dobrar demasiados lenços bordados. Mas agora observam-te não só os guardas de panais, mas todas as outras raparigas que antes nunca te dirigiram a palavra e que, de repente, querem partilhar contigo os seus versos persas favoritos. Uma serva esquece a um romã na tua bandeja, fruta que simboliza fertilidade, ou seja, uma sugestão tão subtis quanto colocar um bebê num berço. Até as tuas inimigas se tornam mais corteses. Acenam-te com a cabeça, quase imperceptivelmente. Os seus olhares, porém, permanecem afiados e irônicos, como os de gatos a observar uma vela. As concubinas mais velhas não demonstram qualquer emoção. Já viram isto antes. Algumas foram tu há 5 anos. Ou talvez ainda o sejam. Passas o resto do dia a fazer aquilo em que o harém te treinou melhor, parecer neutra. Falas só quando te perguntam, sorris apenas o necessário, moves-te como se pertencesses ao lugar, porque, agora, parece que pertences. Mas o verdadeiro truque é não deixar ninguém perceber o que sentes, pois neste palácio as emoções são moeda, e as tuas estão, neste momento, em plena negociação. Subiste o primeiro degrau da escada palaciana, aquela de que ninguém fala, mas pela qual todas lutam em chinelos de seda. Não está encostada a nenhuma parede. Flutua, muda de forma e, por vezes, parte-se sob o peso das ambições. O primeiro degrau é sobreviver à tensão. O teu nome novo, oficial, otomano, agora é sussurrado com mais frequência, discretamente, claro, apenas o suficiente para começares a sentir-te personagem numa peça alheia. Um dia, uma concubina que antes te ignorava elogia a tua bordadura. No seguinte, raparigas que te odiariam oferecem-te pasta de figo, as mesmas que, outrora, te envenenariam antes de partilhar o pequeno almoço. Recusas com educação. Também te mudaram de quarto. Há 2 almofadas a mais, melhor iluminação e um espelho que não distorce o teu rosto como uma pintura medieval. Não é generosidade. É um sinal. Subes devagar, como vapor num âmon, visível, efêmero e, por vezes, escaldante.
E assim começa o perigoso equilíbrio conhecido como modéstia estratégica. Se pareces demasiado satisfeita, és arrogante. Se demasiado modesta, és manipuladora. Se tropeças no chale e caís de rosto sobre o tapete de oração, bem, é apenas um acidente. Mas falarão disso mesmo assim. A Valide Sultan, mãe do sultão e CEO de tudo que brilha, começa a reparar em ti. Não diretamente, claro, mas o seu mordomo agora acena-te nos corredores. Pode ser aprovação. Pode ser um aviso. Ou ambas. Entretanto, as tuas pares dividem-se em categorias: oportunistas amigáveis, ameaças silenciosas e aquela rapariga que parece viver apenas para uma vingança melancólica. Aprendes a navegar entre todas com sorrisos que dizem a respeito-te, mas com olhares que sussurram a mas sobrevivo-te, com certeza. Uma manhã, aparecem pérolas minúsculas na gola do teu cafta. Presente? Teste? Ou simplesmente um convite para dançar sobre lâminas com mais elegância. A carta não menciona favores, nem promessas, apenas a mudança de aposentos, um novo título sutilmente bordado nas cortinas, e o peso de um silêncio que agora te observa com mais atenção. Tu sabes o que isso significa, não és mais uma peça anônima no tabuleiro. Agora és uma jogadora. E no jogo do palácio, cada movimento te aproxima tanto da coroa quanto da lâmina do carrasco. Os teus novos aposentos são um sonho de mármore e seda, mas as paredes têm ouvidos mais afiados. A cama é macia demais para quem deve dormir com um olho aberto. Pela janela, vês os jardins onde as favoritas passeiam com passos calculados, cada risada um código, cada pausa um aviso. Tu aprendes rápido, aqui, até o ar que respiras é estratégia. Na primeira noite, uma criada deixa um bule de chá com folhas de damasco. Para acalmar os nervos, diz ela, mas os teus dedos tremem ao pegar a xícara. Sabes que não é bondade, é um teste. Bebe devagar, como se fosses imune ao veneno, e sorri quando ela se retira. Boa sorte, parece dizer o modo como fecha a porta. Pela manhã, descobres que a tua antiga vizinha, aquela que te olhava como se soubesse demais, desapareceu. Ninguém menciona. Ninguém pergunta. Apenas o seu leque, abandonado sobre a mesa do corredor, como uma página arrancada de um livro que ninguém ousará reler. Agora és tu quem acorda com o peso de um nome que sussurram nos corredores. A nova. A escolha. Aquela que ainda não caiu. E enquanto te vistes, escolhes cada joia, cada dobra do tecido, como se estivesse se armando não para uma audiência, mas para uma batalha onde o primeiro sangue é derramado com palavras. Chega o dia em que és convocada não para servir, mas para aconselhar. Uma das concubinas mais antigas, aquela cujos sorrisos cortam como vidro, te pede opinião sobre um tecido. Qual cor combinaria melhor com os olhos do sultão? Tu sabes que não é sobre tecido. É sobre lealdade. Sobre quem detém o poder de vestir o homem que detém o teu destino. Respondes com a precisão de uma espada sendo embainhada, o verde, como as palmeiras do jardim onde ele passeia as tardes. Ela sente, mas os seus dedos apertam a seda com força demais. Bom, diz. Muito bom. E tu entendes, acabaste de ganhar uma inimiga ou uma aliada. A diferença, no harém, é tão fina quanto o fio de uma navalha. À noite, enquanto desates o braçadeira de Burza, aquele presente que ainda não decifraste, encontras outra caixa sobre a mesa. Desta vez, não há fita. Apenas um selo partido ao meio, a marca pessoal da Valide. Dentro, um anel de sinete. Não é uma joia. É uma ferramenta. E o bilhete, escrito em caligrafia que parece um aviso disfarçado de bênção, diz apenas, para quando precisares selar o que não deve ser aberto. Tu guardas no bolso mais secreto do teu vestido, onde também escondes as perguntas que não ousas fazer em voz alta. Quem me deu as pérolas? Quem escolheu este anel? E por que, afinal, a Valide olha para mim como se já soubesse a resposta? Mas no harém, algumas perguntas são mais perigosas que as respostas. E tu, minha cara, já aprendes a arte de sorrir sem mostrar os dentes. O harém não é apenas um jardim de suspiros e sedas, é um tabuleiro onde cada passo pode ser xadrez ou armadilha. Favorita é a palavra que brilha como ouro nos lábios dos eunucos, mas pesa como chumbo no peito de quem a ouve.
Porque ser escolhida não é prêmio, é promoção a um jogo onde as regras são escritas com sangue menstrual e tinta de decretos. Influência política? Sim, mas só se souberes quando calar. Intrigas? Só se estiveres disposta a sujar as próprias mãos. Um filho do sultão? Talvez se teu ventre for fértil e tua sorte, mais ainda. Para algumas, é o sonho que justifica a clausura. Para outras, a sentença que as enterra vivas entre quatro paredes de mármore. Tu tens até o pôr do sol para decidir. Caminhas pelos mesmos jardins onde outrora te escondias atrás das saias das mais velhas, como uma sombra tímida entre tulipas e murmúrios de fontes. Agora, porém, os caminhos parecem estreitos demais para os teus passos. As flores ainda exalam o mesmo perfume, mas o ar está diferente. Agora ele sussurra teu nome. Lembras da casa que era tua, dissolvida como açúcar na memória. Lembras das outras meninas, as que nunca subiram, as que caíram rápido demais, as que foram sábias, mas não o bastante. E lembras de ti não desta versão polida por aulas de caligrafia e poesia, mas daquela que chegou aqui com um nome antigo, costurado entre as costelas como um segredo inconfessável. Esta noite, viste-te com uma precisão cirúrgica. Cada brocado, cada joia, cada prega da seda é uma peça de armadura. Passas pelas cortinas que separam o conhecido do que não ousa ter nome, e na quietude da tua própria respiração, respondes. Talvez teu nome seja gravado nos anais do palácio, ou talvez seja sussurrado uma última vez antes de ser dobrado, como um lenço de seda, dentro de uma gaveta que ninguém mais abrirá. Talvez subas, talvez desapareças. Mas uma coisa é certa, não foste apenas enfeite. Foste a estrategista de saia de cetim, a sobrevivente que cheirava âmbar e veneno, a mestra da arte de não transbordar. E por um dia ou quem sabe mais caminhaste sobre a corda bamba entre o poder e o abismo, sem tropeçar. Muito antes dos quadrinhos e dos blockbusters de Hollywood, o mundo antigo já tinha suas próprias Amazonas. E elas não eram ficção. Conheçam as mulheres citas, as cavaleiras e arqueiras dos estepes euroasiáticos, que não apenas desafiaram as normas de gênero, elas as esmagaram sob os cascos de seus cavalos. Nômades que cortavam as planícies da atual Ucrânia, sul da Rússia e Ásia Central, os citas eram um povo para quem a guerra não tinha gênero. Heródoto, o historiador grego, escreveu sobre essas mulheres guerreiras com uma mistura de fascínio e horror. Elas se aliavam aos homens citas, davam à luz filhos que se tornavam guerrilheiros, e lutavam lado a lado sem pedir permissão. Por séculos, acadêmicos descartaram seus relatos como lenda, fruto da imaginação helênica e de muito vinho. Mas a arqueologia moderna conta outra história escrita em ossos. Túmulos citas revelaram esqueletos femininos enterrados com seu arsenal completo, espadas, lanças, aljavas cheias de flechas e até cicatrizes de batalha. Em Alai, os restos de uma adolescente tinham pontas de flecha cravadas na coluna. Prova sombria, mas irrefutável, ela morreu em combate. Algumas foram sepultadas ao lado de seus cavalos, vestidos com armaduras não como adereços cerimoniais, mas como equipamento usado em vida. Esta não era uma cultura que permitia às mulheres lutar. Era uma cultura que esperava que elas o fizessem. Ao contrário de seus vizinhos antigos, os citas não sufocavam suas mulheres em papéis domésticos. Enquanto os homens saíam para caçar ou saquear, as mulheres faziam o mesmo. Meninas aprendiam a montar e atirar com arco desde cedo, e as mulheres da elite podiam ocupar posições de poder. Há até indícios de que sacerdotisas citas detinham autoridade espiritual, temidas em batalha e reverenciadas em rituais. Os gregos, ao mesmo tempo fascinados e aterrorizados, transformaram-nas no mito das Amazonas selvagens que odiavam homens e viviam à margem da civilização. Mas a verdade era mais incômoda, essas mulheres simplesmente não se encaixavam no ideal grego de submissão. Eram estrangeiras, poderosas, e por isso, mitificadas. Da próxima vez que alguém disser que guerreiras são apenas fantasia, lembre-os, as mulheres citas nos antecederam nisso em 2500 anos. E sua herança não está em lendas, mas em esqueletos perfurados por flechas e verdades de ferro enterradas sob a estepe. Se você acha que comandar exércitos é privilégio masculino, é porque ainda não conheceu as rainhas da África. Elas não eram figuras decorativas em palácios de seda. Eram estrategistas endurecidas pela guerra, que negociavam tratados, lideravam batalhas e encaravam impérios sem piscar. E não apenas participavam das guerras, elas as reescreviam. Tome a rainha Manirenas, do reino de Cush.
No século I a.C., quando Roma acabará de anexar o Egito e tentou avançar sobre a Núbia, ela, uma mulher de um só olho, já veterana em combates, desceu um plano diferente. Levantou seu povo, lançou contra-ataques fulminantes e até capturou fortes romanos. Uma estátua do imperador Augusto? Ordenou que fosse decapitada e enterrada sob os degraus de seu templo. Mensagem recebida. Roma recuou e assinou a paz. Ela não estava sozinha. Por toda a África, mulheres líderes eram tão comuns quanto temidas. No século X, a rainha Amina de Zazal, atual Nigéria, conduzia raids de cavalaria por terras hostis. A tradição oral conta que ela expandiu seus domínios mais do que qualquer outro governante, antes ou depois. Amina construía muralhas, impulsionava o comércio e, acima de tudo, nunca deixou que seu gênero limitasse seu comando militar. Seus soldados a respeitavam não apenas como rainha, mas porque ela poderia derrotá-los em combate singular. Mais ao sul, o reino de Dalmé era protegido pelas Agodi, um corpo militar inteiramente feminino, que os franceses mais tarde chamariam de Amazonas da Dalmé. Não eram guardiãs simbólicas. Eram a linha de frente, treinadas desde a infância no manejo de armas, resistência e disciplina férrea. Serviam como guarda de elite do monarca e muitas vezes lideravam os ataques. Alguns relatos as descrevem como mais agressivas que os soldados homens. Talvez porque tivessem mais a provar. Talvez porque simplesmente gostassem da luta. Essas mulheres não eram exceções raras. Em muitas sociedades africanas, esperava-se que as mulheres fossem competentes em política, economia e guerra. Elas negociavam com colonizadores, resistiam a invasões e comandavam tropas. Sua existência não era radical, era cultural. Então, da próxima vez que alguém disser que a história foi escrita por homens com espadas, você pode concordar. Mas não se esqueça de acrescentar: algumas dessas espadas eram empunhadas por rainhas. A história não é feita apenas de espadas empunhadas por mãos masculinas, ela também é tecida com as ações daquelas que, quando a necessidade batia a porta, transformavam-se em escudo e lâmina. E se o Coliseu romano ecoava com o rugido de leões e o choque de gládios, não era apenas testosterona que alimentava aquele espetáculo de sangue e honra. Entre os lutadores que desafiavam a morte sob os olhares ávidos da plebe, havia aquelas que, contra todas as expectativas, também entraram na arena não para servir vinho, mas para derramar sangue. Sim, gladiadoras. Não eram lendas, nem exceções pitorescas para divertir imperadores entediados, embora alguns, como Nero e Domiciano, certamente as usassem como peça de choque em seus jogos macabros. Elas existiram, treinaram nas mesmas ludus onde homens forjavam seus corpos para a batalha, e lutaram com a mesma ferocidade que seus companheiros masculinos. Os vestígios estão aí. Um relevo de mármore de Alicarnasso mostra duas mulheres, Amazona e Aquília, travando um duelo que terminou em empate honroso. Seus nomes não eram casuais, evocavam as guerreiras míticas, como se o passado quisesse lembrar que o instinto de luta não tem gênero. Os cronistas romanos, é claro, torciam o nariz. Juvenal, sempre pronto a moralizar, zombava das patricianas que trocavam suas túnicas por armaduras, como se o suor e a força fossem domínios exclusivos dos homens. Outros, como Suetônio, registravam que essas lutadoras às vezes apareciam em combates noturnos, iluminadas por tochas, enquanto a multidão ébria uivava menos por admiração do que por uma mistura de fascínio e repulsa. Mas não se engane, por trás do espetáculo, havia técnica, disciplina e uma dose brutal de realidade. Elas manejavam espadas, tridentes e redes com a mesma precisão letal dos gladiadores homens. E o sangue que escorria na arena não fazia distinção entre quem o derramava. Muitas eram escravas, prisioneiras de guerra ou criminosas condenadas a morrer pelo entretenimento alheio. Outras, porém, escolheram aquele caminho auctorati, mulheres que, como seus pares masculinos, trocavam a liberdade pela chance de glória, riqueza ou simplesmente pela possibilidade de sobreviver em um mundo que lhes negava qualquer outra saída. Até que, no século III, o imperador Sétimo Severo proibiu terminantemente a participação feminina nos jogos. Alguns dizem que foi por decência, outros suspeitam que foi porque elas estavam se saindo de mais bem. Mas a proibição não apaga a verdade: aquelas mulheres cortaram seu espaço na areia ensanguentada. Na arena, não importava se você nasceu com um útero ou um falo, o que valia era a habilidade de cravar uma adaga na garganta do oponente antes que ele cravasse a sua. E se a história preferiu esquecê-las, os ossos quebrados e as cicatrizes na pedra contam uma versão diferente.
E se o Império Romano tinha suas gladiadoras, a Idade Média, esse período que gostamos de pintar como uma era de damas frágeis e cavaleiros brilhantes, também abrigava suas próprias transgressoras. Sim, a maioria das mulheres era mantida à margem dos campos de batalha formais, confinadas a bordados e orações. Mas havia aquelas que recusavam o script. Algumas se disfarçavam de homens, como a lendária Joana d'Arc, embora seu caso seja apenas o mais famoso entre muitos. Outras comandavam como abadesas guerreiras, liderando a defesa de mosteiros e terras quando a espada era a única resposta possível. Uma das categorias mais surpreendentes? As monjas combatentes. Durante as cruzadas, enquanto os homens marchavam para Jerusalém em nome de Deus, algumas mulheres não se contentavam em rezar pelos soldados, elas pegavam em armas. Registros do século X mencionam abadesas que, quando seus conventos eram ameaçados, não hesitavam em organizar a resistência. Não eram exércitos regulares, mas grupos determinados, dispostos a matar ou morrer para proteger o que era seu. E se a Igreja preferia silenciá-las, a história militar não pode ignorar que, em momentos de desespero, a fé também se defendia com as. Não eram anomalias. Eram prova de que a guerra nunca foi um clube exclusivo. Quando a sobrevivência estava em jogo, o gênero tornava-se irrelevante diante da necessidade. E se hoje suas histórias soam como eco de um passado distante, é porque a memória foi convenientemente editada, mas não apagada. Porque uma coisa é certa, quando o mundo insistia em tratá-las como vítimas, elas escolheram ser algo muito mais perigoso. Quedlinburga não era exceção, era regra. Uma mulher que comandava exércitos não como uma figura simbólica, mas como uma líder de fato, com autoridade forjada no fogo da guerra e na sombra dos salmos. Não precisava de armadura para ser temida, suas palavras eram ordens, e suas ordens, leis. Enquanto outras mulheres eram obrigadas a se esconder atrás de nomes masculinos nos registros, ela reinava sob o seu próprio e o mundo, relutante, curvava-se. Mas a história está cheia daquelas que não tiveram o luxo de um título. Mulheres que rasparam os cabelos, amarraram os seios e vestiram calças de homem, não por capricho, mas por necessidade. Algumas foram descobertas e enforcadas como traidoras. Outras serviram anos a fio, ganhando cicatrizes e respeito, até que a verdade viesse à tona e mesmo então, muitos companheiros de armas apenas deram de ombros. Se luta como nós, que diferença faz? Era o caso de João, a soldada inglesa da Guerra dos 100 Anos, cuja identidade só foi revelada quando uma ferida a delatou. Seus camaradas não a entregaram. Apenas riram e disseram: melhor uma mulher que sabe empunhar uma espada do que um homem que foge. E então veio Joana d'Arc. Uma camponesa de 17 anos, analfabeta, que afirmou ouvir vozes divinas e, com isso, virou o jogo de uma guerra que a França já dava como perdida. Vestiu armadura, liderou tropas e quebrou cercos como se o céu lhe tivesse emprestado sua própria espada. A Europa inteira ficou boquiaberta, como uma garota, sem treinamento, sem linhagem, podia ser tão letal? A resposta estava naquilo que os cronistas nunca registraram: as dezenas, talvez centenas, de mulheres sem nome que, como ela, pegaram em armas não por milagre, mas por teimosia. Mulheres que não tinham visões, nem santidade, apenas a certeza de que, se não lutassem, ninguém mais o faria por elas. Foram elas que, nos castelos sitiados, distribuíram flechas como se fossem pão, negociaram tréguas com a voz firme e envenenaram o vinho dos invasores quando a diplomacia falhava. Eleanor da Aquitânia, por exemplo, pode não ter empunhado uma espada em batalha, mas sua presença na Segunda Cruzada não foi mero acompanhamento. Dizem que usava armadura, seja por proteção, seja por provocação, seja porque sabia que o símbolo, às vezes, é mais cortante que o aço. O fato é que o medievo não era um bloco monolítico de opressão. Era um tabuleiro de xadrez onde algumas peças, apesar das regras, encontravam maneiras de se mover em diagonal. E se a Europa cristã insiste em apagar essas histórias, o mundo islâmico medieval as grita em versos de batalha. Não eram apenas os califas em seus palácios ou os sábios debruçados sobre tratados de astronomia, eram mulheres como Kala bint al-Asvar, cujo nome ainda ecoa como um grito de guerra nos desertos. No século VII, enquanto os exércitos muçulmanos avançavam sobre a Síria bizantina, ela lutava ombro a ombro com seu irmão. Quando ele foi capturado, Kala não chorou. Vestiu armadura negra, montou seu cavalo e cortou um caminho através das linhas inimigas com uma precisão tão mortal que os soldados a confundiram com Khalid ibn al-Walid, a espada de Alá. Quando descobriram que era uma mulher, não recuaram. Ao contrário,
sua presença no campo de batalha tornou-se um presságio de vitória. Se até as mulheres lutam assim, pensavam, como podemos perder? A justiça, porém, nunca foi apenas uma questão de espadas. Em Babilônia, ela foi esculpida em pedra literalmente. Por volta de 1754 a.C., Hammurabi ergueu uma estela de mais de 2 metros, negra como a noite, gravada com 282 leis que ditariam quem viveria, quem morreria e quem pagaria com o próprio corpo. O Código de Hammurabi não era um manual de equidade. Era um espelho distorcido da sociedade. Se um homem livre quebrasse o osso de outro homem livre, quebrariam o seu; se quebrasse o osso de um escravo, pagaria uma multa. A justiça aqui não era cega, ela olhava muito bem para quem estava à sua frente e media o castigo de acordo com o peso do título que carregava. Mas sua revolução não estava no conteúdo, e sim na forma. Pela primeira vez, as leis não eram murmúrios de juízes ou caprichos de reis. Estavam ali, expostas ao sol, para que todos soubessem: isto é o que acontece se você roubar, se você mentir, se você construir uma casa que desabe e mata uma família. Os construtores negligentes eram executados. Os comerciantes desonestos tinham as mãos decepar. As mulheres adúlteras eram afogadas. Não era bonito. Não era justo pelos padrões de hoje. Mas era previsível e, numa época em que o poder se exercia pela arbitrariedade, a previsibilidade era uma forma de poder. E assim, entre o sangue das batalhas e o cinzel dos escribas, a humanidade começou a entender que a lei não precisava ser um segredo. Podia ser uma coluna. Uma âncora. Mesmo que, às vezes, essa âncora afundasse corpos. Mas foi em Atenas, no século V a.C., que a justiça assumiu uma forma radicalmente distinta daqueles sistemas divinos ou monárquicos de Babilônia e Egito. Os gregos ousaram experimentar algo revolucionário, um sistema jurídico fundado não na vontade dos deuses ou dos reis, mas na cidadania, no debate e na participação coletiva. Imperfeito, sem dúvida, mas o alicerce sobre o qual se ergueriam muitas das noções legais que hoje consideramos inegociáveis. Na democracia ateniense, todo homem livre, e apenas homens, é claro, tinha o direito de atuar nos tribunais, como acusador, como acusado ou como jurado. Não havia juízes profissionais nem advogados de toga. Em seu lugar, júris monumentais, às vezes compostos por centenas de cidadãos sorteados ao acaso, decidiam não apenas a culpa, mas também a pena, sem direito a recurso. Os julgamentos eram rápidos, muitas vezes concluídos em um único dia, com cada lado tendo um tempo rigorosamente cronometrado por uma clepsidra, o relógio de água que marcava os limites da retórica. Os casos abrangiam de tudo: furtos, calúnias, adultério, agressões, disputas por terra e até blasfêmia contra os deuses. As penas para delitos menores costumavam ser multas ou ostracismo, mas crimes graves, traição, sacrilégio, podiam custar a vida. Sócrates, afinal, foi condenado à morte por corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. Um detalhe crucial: a justiça grega não se baseava em um código escrito e acessível a todos. Embora algumas leis estivessem gravadas em pedra, o conhecimento jurídico concentrava-se nas mãos de uma elite letrada. Assim, o resultado de um julgamento dependia menos de precedentes do que da habilidade oratória. Um cidadão eloquente ou rico o suficiente para contratar tinha vantagem óbvia. A justiça, em Atenas, era tão teatral quanto filosófica. E havia mais: os atenienses praticavam uma forma preventiva de justiça, o ostracismo. Uma vez por ano, os cidadãos podiam votar para banir qualquer pessoa da cidade por 10 anos, sem necessidade de prova, apenas pelo consenso de que sua presença era perigosa demais para a estabilidade da polis. Era a democracia exercendo seu direito de autodefesa, mesmo que à custa de indivíduos. Apesar de suas falhas, ou talvez por causa delas, o sistema grego foi o primeiro a tornar a justiça uma responsabilidade cívica, não um capricho de tiranos ou sacerdotes. Um experimento caótico, sim, mas que ecoa até hoje nas salas de tribunal modernas, onde a ideia de que o poder judicial emana do povo ainda resiste, mesmo que de forma diluída. Na Índia antiga, por outro lado, a justiça não era um mecanismo de punição, mas um ritual de restauração. Fundamentada no conceito de dharma, palavra que escapa a traduções simplistas, abrangendo dever, retidão e a própria ordem cósmica, a lei indiana não se limitava a separar o certo do errado. Ela buscava manter a harmonia entre o universo, a sociedade e a alma individual. O Dharma não era universal,
variava conforme a idade, a casta, o gênero e a etapa da vida de cada um. O que era justo para um Brahmane não o era necessariamente para um Shudra. E assim, a justiça tornava-se uma questão profundamente contextual, quase sagrada. Os primeiros textos a formalizar esse sistema foram as Dharma Shastras, especialmente o Manusmriti, ou a Leis de Manu, compilado entre o século II a.C. e II depois de Cristo. Não eram códigos legais no sentido moderno, mas tratados morais e espirituais que moldaram o pensamento jurídico por séculos. Regulavam desde direitos patrimoniais e heranças até contratos matrimoniais e penas, sempre com a casta como eixo central. Um Brahmane poderia ser punido com uma multa ou suspensão temporária de seus rituais, um Shudra, pelo mesmo crime, poderia sofrer açoites ou pior. A justiça não era cega, era hierárquica, atrelada ao nascimento. No entanto, o sistema não era inteiramente implacável. O Dharma considerava não apenas a ação, mas a intenção. Penas podiam ser atenuadas por arrependimento ou caridade, e os juízes eram instruídos a avaliar o estado moral e espiritual do acusado. O rei, muitas vezes o árbitro final, consultava brahmanes e ministros para equilibrar a lei divina com o decreto real. Quando as provas eram inconclusivas, recorria-se ao julgamento de Deus, provas como segurar ferro em brasas, caminhar sobre carvões ou mergulhar a mão em óleo fervente. Acreditava-se que os deuses revelariam a verdade através das consequências físicas, não por crueldade, mas como último recurso para desvendar o indesvendável. O objetivo final, porém, não era castigar, mas restaurar o equilíbrio cósmico. A justiça indiana antiga não via o crime como uma ofensa contra o Estado, mas como uma ruptura na ordem espiritual. Corrigir essa falha, através de penitência, reparação ou purificação, era mais importante do que infligir dor. Era um sistema onde moral, religião e lei eram inseparáveis, tecidas na mesma trama sagrada. E quando as leis humanas esbarravam em seus limites, quando as provas faltavam, as testemunhas eram suspeitas ou a culpa impossível de comprovar, as sociedades antigas, de Babilônia à Índia, de Atenas à Europa medieval, recorriam aos deuses para ditar a sentença. Os ordalhos, ou juízos divinos, eram a resposta. A lógica era brutal em sua simplicidade. Se a justiça dos homens falhava, a divindade interviria através do sofrimento. Na Babilônia, o método comum era atirar o acusado no rio. Se sobrevivesse ou flutuasse, era inocente, os deuses o haviam poupado. Se afundasse, a culpa estava confirmada, embora um cadáver fosse um réu pouco útil para exemplos públicos. A água, elemento sagrado, era considerada juiz imparcial. Na Índia, as Dharmashastras descreviam provas como caminhar sobre lâminas incandescentes ou retirar moedas de óleo fervente. A sobrevivência sem ferimentos graves era interpretada como sinal de inocência. Não se tratava de sadismo, mas de uma fé inquebrantável. Os deuses não permitiram que o justo sofresse em vão. Nem todos os ordalhos eram físicos. Às vezes, bastava um juramento solene em um templo, com a mão sobre um objeto sagrado. Mentir nessas condições era convidar a ira divina, aqui e agora ou no além. O poder psicológico desses rituais era imenso. Podiam arrancar confissões dos culpados ou reforçar nos justos a crença em uma ordem superior. Mas também revelavam uma verdade incômoda, a fragilidade dos sistemas jurídicos humanos. Quando tudo mais falhava, restava apelar para o sobrenatural, como se a própria ideia de justiça dependesse de algo maior que a razão dos homens. Os ordalhos eram, ao mesmo tempo, democratas e despóticos. Um camponês e um nobre podiam ser submetidos às mesmas provas, a divindade, teoricamente, não fazia acepção de pessoas. Mas a dor, esse árbitro final, não distinguia entre a verdade e o medo, entre a culpa e o acaso. Era justiça em seu estado mais primitivo, não um contrato social, mas um pacto com o desconhecido. E no Sil Êncio, o tribunal se transformava em templo, e os deuses assumiam o papel de juízes, júri carrascos. No Antigo Egito, a justiça não era administrada por tribunais imparciais ou júris eleitos, mas emanava diretamente do poder divino do faraó. Como rei e Deus encarnado, ele era a personificação terrestre de Maat, o princípio da verdade, equilíbrio e ordem cósmica. Isso significava que manter a justiça não era apenas um dever político, mas um mandato sagrado. Sua palavra podia anular qualquer veredito, condenar criminosos à morte, perdoar os culpados ou reescrever as leis conforme sua vontade. Essa concentração de poder não se justificava pela lógica humana, mas pela sanção divina. Desobedecer ao faraó era perturbar a harmonia do universo.
Mas o faraó não governava sozinho. Uma vasta rede burocrática estendia-se por todo o Egito, desde os oficiais reais na capital até os juízes locais nas províncias. Esses funcionários atuavam como magistrados, escribas e investigadores, baseando suas decisões nos decretos reais e nos princípios de Maete, não em um código legal formalizado. Leis escritas eram raras, o direito transmitia-se por meio de precedentes e do treinamento meticuloso dos escribas. As salas de julgamento variavam em escala e importância. Em vilarejos, disputas podiam ser resolvidas por conselhos de anciãos ou sacerdotes; nas grandes cidades, casos complexos de propriedade, roubo, agressão ou herança eram ouvidos em tribunais formais. Cada processo era registrado com precisão cirúrgica em papiro, e muitos desses documentos sobrevivem até hoje, oferecendo um vislumbre raro de como os antigos egípcios pleiteavam suas causas e proferiam sentenças. As audiências combinavam depoimentos orais e provas escritas. As partes apresentavam suas versões dos fatos, frequentemente sob juramento, enquanto testemunhas eram chamadas e evidências físicas examinadas. Acusações falsas eram tratadas com extrema severidade. Se comprovadas, o acusador podia sofrer a mesma pena destinada ao réu. As punições variavam de multas e indenizações a castigos corporais, trabalhos forçados ou execução. Crimes contra templos, tumbas ou propriedades reais eram punidos com particular crueldade. No entanto, o sistema também valorizava a reparação. Em muitos casos, os infratores tinham a chance de compensar seus erros, especialmente se confessassem voluntariamente. A singularidade da justiça egípcia residia justamente nessa fusão entre monarquia absoluta e obrigação moral. Embora o faraó governasse com poder ilimitado, esperava-se que o exercesse com equidade. Aos olhos de seu povo e de seus deuses, um governante justo não deveria ser apenas temido, mas reverenciado como guardião da ordem cósmica. Enquanto em muitas civilizações antigas a justiça era prerrogativa de reis divinos e sacerdotes, a Grécia democrática, especialmente Atenas, adotou uma abordagem radicalmente distinta. A justiça deixou de ser um domínio exclusivo dos deuses ou dos monarcas para se tornar um dever cívico, exercido e compartilhado pelos cidadãos por meio de assembleias e tribunais populares. Em Atenas, a administração da justiça cabia a duas instituições centrais, a Eclésia, a Assembleia do Povo, e a Eleia, Tribunal Popular. As leis não eram impostas de cima por governantes, mas moldadas por cidadãos comuns, homens livres que participavam ativamente da vida política. Propostas legislativas eram debatidas e aprovadas por voto nas assembleias, enquanto os julgamentos eram conduzidos perante grandes colégios de jurados, às vezes com mais de 500 membros, para evitar suborno ou influência indevida. Não havia juízes no sentido moderno. Em seu lugar, magistrados eleitos por sorteio ou voto organizavam as audiências e garantiam o cumprimento dos procedimentos. Mas eram os jurados, cidadãos com mais de 30 anos, selecionados aleatoriamente, quem decidiam os vereditos. Não havia apelação. Não havia câmaras secretas para deliberação. As sentenças eram finais, e as penas determinadas por votação imediatamente após a declaração de culpa. Nesse sistema, a retórica tinha um peso maior do que as provas. Acusadores e réus deviam apresentar seus argumentos pessoalmente ou contratar oradores habilidosos para redigir seus discursos. A manipulação das emoções públicas podia inverter o curso de um julgamento. Embora essa estrutura incentivasse a participação cidadã, a justiça muitas vezes era inconsistente, menos um exercício de rigor legal do que um jogo de persuasão. Já o budismo, surgido no século V a.C., aprofundou ainda mais a noção de justiça como um fenômeno kármico. Rejeitando as desigualdades jurídicas de casta, promoveu princípios morais universais, não violência, honestidade e compaixão. Embora não fosse um código legal, a ética budista influenciou governantes como o imperador Asoka, que, no século III a.C., renunciou às conquistas militares e reformou seu império segundo valores budistas. Seus famosos editais em rochas falam de clemência, tolerância e responsabilidade moral do poder. A justiça, aqui, transcendia tribunais e castigos. Dizia respeito à pureza interior, à intenção e à responsabilidade espiritual. Um homem podia escapar da punição de um rei, mas não das consequências de seus atos. Da mesma forma, um monarca que governasse com injustiça acumulava sofrimento para si em vidas futuras. Essa visão kármica criava um sistema de ordem interior poderoso e, para muitos, muito mais aterrorizante do que qualquer autoridade terrena.
Independentemente de ser aplicada por leis humanas ou deixada ao critério do cosmos, a civilização indiana via a justiça não como mera retribuição, mas como uma força restauradora, um elo entre o indivíduo, a sociedade e o próprio universo. Passados milênios desde o florescimento da Babilônia, do Egito, da Grécia e da Índia, seus sistemas jurídicos ainda moldam nossa compreensão de crime, punição e equidade. Essas civilizações antigas lançaram as bases intelectuais, morais e processuais das estruturas legais que hoje regem sociedades em todo o mundo. A Babilônia nos deixou o primeiro código legal escrito, a ideia de que a justiça deve ser pública, previsível e garantida pelo Estado. O princípio de um olho por olho persiste em debates jurídicos e éticos, simbolizando tanto o apelo à proporcionalidade quanto os perigos da vingança desmedida. O Egito introduziu a noção de um governante divino e de uma lei moral, onde a justiça não era apenas social, mas cósmica. Seu foco em equilíbrio, verdade e harmonia ressoa nas modernas concepções de justiça restaurativa, que buscam não apenas punir, mas reparar o tecido social. A Grécia revolucionou a justiça ao vinculá-la à cidadania e à participação. O júri popular, os debates públicos e a ideia de um tribunal de iguais nasceram em Atenas e permanecem centrais em muitas democracias contemporâneas. Embora a democracia grega fosse imperfeita e excludente, ela plantou as sementes de sistemas legais que valorizam a transparência e a responsabilidade coletiva. A Índia, por sua vez, acrescentou à justiça uma dimensão espiritual e ética profunda. Os conceitos de Dharma, dever moral, e Karma, lei de causa e efeito, tornaram-se colunas vertebrais de sistemas jurídicos que enfatizam a responsabilidade individual e a autorregulação. Mesmo hoje, a ideia de que a justiça deve hoje ressoa como um eco milenar. A justiça não pode ser mera técnica, mas deve ser também uma busca por equilíbrio entre o indivíduo e o cosmos. Essa herança se materializa no sistema jurídico indiano atual, uma teia complexa onde o legado colonial britânico, com suas estruturas processuais rígidas e códigos escritos, se entrelaça com leis religiosas, costumes ancestrais e princípios éticos que resistiram ao tempo. É uma prova viva de que as tradições não morrem, e elas se reinventam, desafiando a linearidade da história. Claro, esses sistemas não foram nem são imaculados. Pelo contrário, carregavam, e muitas vezes ainda carregam, as marcas da injustiça estrutural. Eram e podem ser classistas, patriarcais, brutais. Privilegiavam castas dominantes, oprimiam os vulneráveis, consagravam hierarquias como se fossem leis naturais. Mas mesmo em suas falhas mais gritantes, eles nos legaram perguntas que continuam a nos perseguir como sombras incomodas. Quem tem autoridade para definir o que é justo? A justiça emana de um Deus, de um contrato social ou de uma verdade moral inegociável? Os códigos devem ser universais, cegos às diferenças, ou adaptáveis às realidades de cada grupo? Como conciliar a necessidade de punir com o imperativo de redimir? O direito moderno pode ser mais humano, mais sistematizado, mais racional, mas em suas veias corre o mesmo DNA daqueles sistemas primitivos. Ainda hoje, esculpimos leis em metáforas de pedra, como se sua rigidez pudesse, por si só, garantir ordem. Ainda hoje, debatemos a justiça em tribunais que são os novos templos, em assembleias que são os novos agoras, em fóruns digitais que são os novos mercados de ideias. E, acima de tudo, ainda nos debatemos com a mesma tensão ancestral, o conflito irresolúvel entre poder e equidade, entre a letra fria da lei e o calor da moral, entre o crime e sua reparação. Nesse sentido, nossa busca por justiça é tão antiga quanto a própria civilização e tão inacabada quanto o horizonte. Cada geração acha que, desta vez, encontrará a fórmula definitiva. Cada sistema jurídico se apresenta como o ápice da evolução. Mas a história nos ensina uma lição humilde: a justiça não é um destino, é uma jornada. E, como toda jornada, está repleta de tropeços, revisões e, acima de tudo, da certeza de que o próximo passo sempre poderá e deverá ser dado.